Olá, queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina, no enredo do livro de Marcos. E hoje, no domingo, nós estaremos estudando aí sobre tradições humanas versus mandamento de Deus. E eu convido você a estar comigo até o final deste vídeo para entendermos. Queridos, mas antes, se vocês ainda não se inscreveram em nosso canal, convido você a se inscrever, ativar o sininho de notificações, curtir e compartilhar em suas mídias sociais. Queridos, convido vocês a uma breve oração. Senhor Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Te pedimos iluminação e instrução do Senhor para nossa compreensão. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Queridos, convido você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Marcos, capítulo 7, e vamos lá aprender sobre, a partir do versículo 1 até o versículo 23, vamos entender aí essas tradições que o livro conta para nós. Queridos, nós podemos ver aí no início do capítulo 7, que é assim que chegavam alguns mestres, escribas e fariseus de Jerusalém, estavam vindos de Jerusalém, eles encontraram Jesus e os seus discípulos. Então, ali naquele momento de todos estavam de viagem, né? Todos pararam e chegaram de viagem. Os discípulos ali suados, cansados, com fome, sujos, de tanta poeira, de tanta caminhada. Eles ali, do jeito que eles chegaram, eles pegaram pão e começaram a se alimentar. Alguns discípulos. E aquilo abriu um parêntese na cabeça dos mestres, escribas e fariseus, que ficaram pensando, ora, por que esses discípulos dizem que seguem o mestre? Por que eles não seguem os costumes, as tradições? Por que eles não se higienizam? Por que eles não se lavam? Para entendermos tradição, são costumes, são hábitos trazidos de geração em geração, né? São coisas, hábitos passados de pai para filho. Então, no Antigo Testamento, nós tínhamos esse ritual de pureza, de purificação, que era aplicado aos sacerdotes para que eles se higienizassem antes de entrar no templo para fazerem a obra. Então, eles precisavam fazer toda essa higienização, tanto das mãos quanto dos pés, eles precisavam estar limpos. E aquilo era um ritual de purificação para a entrada no templo e a feitura das obras, né? E do Antigo Testamento para o Novo Testamento, aquilo se estendeu para todas as pessoas em geral. Então, aquilo era ensinado para as pessoas. Aquela tradição, ela se tornou algo tão implacável que as pessoas deveriam respeitar aquilo, as pessoas deveriam ter aquilo mais do que os próprios mandamentos de Deus. Então, a partir de um certo momento, aqueles escribas e fariseus chegam no mestre e perguntam para ele, o questionam, né? Jesus, Messias, por que os teus discípulos estão em desacordo com as tradições dos anciãos? Por que eles não seguem as tradições? E ali Jesus pode ver o quão eles estavam tão longe de Jesus. Primeiro porque eles já não reconheciam o próprio Jesus como o Messias, né? O dono dos mandamentos, o tão esperado Jesus que veio para ensinar e quebrar todas essas barreiras aí. Então Jesus ali dá para eles a primeira parte do que seria uma resposta. Jesus lembra que bem disse Isaías, a vós hipócritas, que me honram apenas com palavras, mas o vosso coração está longe de mim. E aí depois Jesus vem trazendo uma outra parte que é dita por Moisés, né, a respeito dos mandamentos. Honra teu pai e tua mãe. Aquele que maldisser o pai ou a mãe, que seja punido de morte. Então, assim, por que Jesus trouxe isso? Porque as pessoas antes estavam sendo ensinadas por costumes e tradições a seguirem o ritual de purificação. Aquilo era bem mais importante do que os mandamentos de Deus, do que Deus estava trazendo dos mandamentos de Deus, que era muito mais leve do que aquilo. Então eles pegavam muito pesado na questão do ritual de purificação. E o que acontecia? Você devia estar limpo, toda vez que você chegasse de qualquer lugar, você deveria se limpar,
né? Você deveria se higienizar para que você pudesse estar puro à vista de Deus, à vista de Cristo. Então, o entendimento deles a respeito do ritual de pureza foi muito mais além do que o esperado. Então, assim, o que Jesus trouxe para ensinar eles? Jesus quis dizer que com aquilo ali, com o mandamento, como ele citou o mandamento de honrar pai e mãe, o que ele quis dizer? Ele traz esta questão porque eles estavam ensinando os filhos a serem apenas corban, ou seja, uma oferta a Deus, um sacrifício a Deus. Vamos resumir aqui. Eu sou tudo para Deus. O meu dízimo é para Deus, o meu tempo é para Deus, a minha vida é para Deus, é para viver para o santuário. Tudo que eu tenho está ali para Deus. Mas e os meus pais e as outras pessoas que precisam de mim? Infelizmente, tudo o que eu posso dar de mim, eu já deixei no templo. Eu já estou entregando no templo para Deus. Então, os meus pais e as outras pessoas que precisam de mim ficam para trás, são deixadas de lado. Então, é isso que estava acontecendo. As tradições estavam ganhando uma autonomia tão grande que os mandamentos de Deus já não eram mais prioridade, já há muito tempo não eram mais vistos. Então Jesus veio para destruir tudo isso, quebrar essas barreiras e ensiná-los. Porque eles estavam tão preocupados em estar limpos por fora, mas por dentro eles estavam se destruindo. Porque esse ritual de purificação, como funcionava, né? O medo de eles ingerirem algo contaminado. Quando eles chegavam, traziam compras do mercado, por exemplo, elas deveriam ser higienizadas antes de serem servidas, antes de serem ingeridas. Então eles estavam preocupados no que poderia entrar, do que poderia ser ingerido e contaminá-los por dentro. Mas Jesus traz ali no versículo 15, ainda do capítulo 7, Jesus traz ali a menção do nosso versuário de ontem, sábado, sobre quando Jesus fala, o que contamina não é o que entra, porque o que entra, ele não penetra no coração. O que contamina é o que sai. Aí ali no versículo 21, Jesus fala as coisas que contaminam, que são aquelas que saem de dentro deles, de dentro de mim, de você. Que são, a maldição, a lascívia, o adultério, a vontade de pecar, de adulterar, a vontade da matança, de cometer o pecado. São todos aqueles sentimentos e aqueles desejos maldosos que temos dentro. Isso que nos contamina, é aquilo que estava contaminando aquelas pessoas. E era isso que Jesus estava querendo mostrar a eles. Que o que contamina não é o que entra, porque não penetra no coração, mas é o que está estragado dentro do coração. Esse desejo, essa vontade podre de dentro do coração, essa é a que contamina, porque ela é a que sai, ela é a que eu exponho nas minhas ações, nas minhas atitudes, e era aquilo que estava acontecendo com o povo de antes. E queridos, eu convido a você, neste momento, a conhecer as Escrituras, a estudar mais, buscar mais de Jesus e ter uma intimidade com Ele, para que eu e você possamos entender. Será que nós ainda estamos praticando, tradições também, assim como os judeus? Assim como aqueles escribas e fariseus estavam praticando, será que nós ainda temos tradições dentro de nós? Vou dar um exemplo aqui mais claro a você. Às vezes eu estou ali sendo dizimista, sendo uma pessoa consagrada a Deus, mas a minha família em casa está passando por maus tratos. Eu não dou atenção, não dou carinho, não dou amor, eu não ligo, não dou importância, não respeito. Então a diferença está aí. Em eu querer mostrar aquilo que eu não sou para Cristo, sendo que eu estou destruindo um dos 2 grandes mandamentos que Jesus deixou. Amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. Sobre esses mandamentos não há outro. Convido você a fazermos uma breve oração. Querido Pai, maravilhoso Deus, te rogamos pelas tuas misericórdias e agradecemos por toda a sabedoria de conhecimento. Nos conduza para que possamos identificar as tradições que precisamos mudar e destruir nas nossas vidas para estarmos
para estarmos junto contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Eu espero você no nosso estudo de amanhã.